Agora sim, propriamente, eu dou bom dia a você, expressionauta. Obrigado por se reunir aqui conosco mais uma vez nessa manhã do dia 3 de julho de 2019, quarta-feira. Teremos um programa sensacional hoje, modéstia à parte, porque daqui a pouco chega para conversar com a gente Cibele Laura, essa militante política do Nacional, trabalhismo, que vai vir falar sobre algo muito importante. Ela continua na exposição da semana passada, em que ela tratou dos recursos naturais, e dessa vez ela vai enfatizar o pai de todos os recursos naturais, que é o petróleo. Quem não quer saber de telequete de forma nenhuma, essa briga de verdade, é Cibele Laura, que já está aqui para conversar com a gente sobre recursos naturais, soberania de recursos naturais, continuando o comentário dela da semana passada, e hoje ela fala do pai de todos os recursos naturais no contexto geopolítico do século XX e do século XXI ainda, que é o petróleo. Bom dia, Cibele Laura, bem-vinda mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia, Rômulo, bom dia a todos. É isso aí, estamos aí, logo cedo, para É isso falar de aí. recursos naturais, falar de nacionalismo, falar de tudo que é importante para a gente saber. É isso aí, vamos lá. Você vai falar primeiramente do petróleo no mundo ou você vai começar pelo caso brasileiro? Então, antes de falar de recursos naturais, eu gostaria de fazer uma observação, assim, rapidinho, sobre umas coisas que aconteceram esta semana, envolvendo até seu nome, Rômulo, envolveu o nome do Rubem Gonzalez e do companheiro aí, o Wendel. Enfim, a gente está assistindo a infantilização da política, né? E não que o brasileiro já não tivesse essa relação infantil com a política, mas como agora nós temos acesso a essa tecnologia e de comunicação, e todo mundo fala com todo mundo se expressa, a gente percebe de forma muito mais visceral a infantilização da política, não só pelos eleitores do Bolsonaro, né, mas pelos eleitores no geral. E eu, particularmente, sou mais atacada pelos eleitores do Ciro Gomes, que até pouco tempo atrás eu apoiava, né, apoiei para presidente, não pude apoiar declaradamente, porque o meu partido não tinha coligação, mas as pessoas sabiam, implicitamente, as pessoas sabiam que eu estava apoiando o Ciro Gomes. Particularmente, não tenho nada contra a pessoa do Ciro Gomes e não tenho nada contra a pessoa da Tabata Amaral também. O que a infantilização da política faz é personalizar a nossa crítica. Aí eu tenho inveja da Tabata, o Pepe Escobar tem inveja do Glenn, né? Você deve ter inveja da Dilma, e assim segue. Essa coisa pessoal que eles dão a conotação para reduzir a nossa crítica, crítica política, política é embate, política é tensão, é a contradição das ideias que formam novas ideias, e assim é a política desde então. Mas agora, esses minions, mimadinhos, né, eles querem que a gente sempre esteja concordando com aquilo que eles falam, concordando 100%. Não pode ter uma vírgula de contradição que a gente é traidor, que a gente está difamando, que a gente está indo contra aquela figura política. Então, o que falta a essas pessoas é entender o conteúdo, é parar com essa glamourização de figuras políticas. Eles não são atores, eles não são cantores, eles não são ídolos do rock, do futebol, eles são políticos, né? Funcionários públicos, a gente paga o salário dessa gente. Então, quando a gente indica as contradições no discurso dessas pessoas, por exemplo, eu indico a grande contradição da Tabata Amaral, que é aí uma figura de centro-esquerda, são as ligações que ela tem, e ela tem essas ligações, não tem como, com o empresário Jorge Paulo Lemann, ela tem ligações com o Mufarege, que é fundador do Partido Novo e também fundador do Renova BR. Dentro desse pacote do Renova BR, que treinou vários candidatos e ela estava entre, tem o Armínio Fraga, tem o Abílio Diniz, tem o Luciano Huck, que é uma ponte para a Rede Globo. Ela foi destacada pela Rede Globo, sabe? Logo em 2016 já começaram a fazer a imagem da Tabata Amaral. E o curioso
é que em 2015 o senhor Fernando Henrique Cardoso deu um jantar no apartamento dele no Rio de Janeiro, no palácio dele, para o senhor George Soros. Ele deu esse jantar para Sibeli, o George só Soros. uma dúvida, não é apartamento em Higienópolis, em São Paulo, não? Ele tem outro do Rio? Eu desconheço. Um dos palácios do senhor Fernando Ah, Henrique ele tem no Cardoso. Rio, eu não sabia, não. Eu sei que o Fernando Henrique, você sabe, ele é da aristocracia da República, então os pais dele, pai, avô, tal, eram generais aí e tal, e a casa em que ele cresceu no Rio de Janeiro é até tombada lá no bairro de Botafogo por essa questão aí do pai, avô, sei lá. Então, mas eu acho que não deve ser mais dele, eu não sei se é esse palacete que você se refere. Mas eu não sabia, não, que tragédia para minha cidade. Quer dizer que não bastou a gente produzir o Fernando Henrique, porque as pessoas não sabem disso, mas ele é carioca, infelizmente, né? Fez a carreira em São Paulo, na USP, mas é carioca. Então, além de ter produzido essa tragédia, ele ainda mantém uma casa lá, não sabia disso. Foi num apartamento, na verdade, né? Um dos palacetes dele aí. E aí ele deu esse jantar para o George Soros, organizado pelo Pedro Abramovay, do PT, que é o representante da Open Society na América Latina. E quem estava presente? O Jorge Paulo Lemann, o Luciano Huck, entre outras figuras, só a nata, só a cadeia alimentar da coisa. E logo em 2016 começou toda essa produção da imagem da Tabata, e eu não sei, gente, tirem as suas próprias conclusões, Ô que a gente Cibele, sabe... esse Oi. jantar aí não é a teoria da conspiração, é a prática da conspiração, né? A pessoa vai É falar que a a gente é prática teórico. da conspiração, exatamente, porque você tem um jantar em 2015, depois você tem acontecimentos, você pega 2015, foi muito decisivo para o Brasil, né? 2015 a crise se aprofundou, 2016 já veio toda a questão do golpe, e essa gente se encontra, assim, se reúne nesses jantares que parecem muito inócuo, mas na verdade eles estão discutindo política. E o Jorge Paulo Lemann, que é o segundo homem mais rico do Brasil, assim, perdeu o posto não faz muito tempo para o banqueiro Safra, mas está ali, concorrendo, sabe? E ele mesmo se diz que ele produz políticos. Não sou eu que estou dizendo que o Jorge Paulo Lemann tem uma fábrica de políticos. Não, ele mesmo diz. E ele mesmo diz que quer um pupilo dele presidente da República. Então, ele é assim, sabe? Ele é ambicioso. E a Tabata Amaral tem ligações com essa figura, todos os movimentos que ela participa, Fundação Estudar, a Fundação Lemann, lógico, mas esses movimentos que ela participa, Projeto Voa, entre outros, todos eles acredito, todos eles têm relação com o Jorge Paulo Lemann, sabe? A mentora da Tabata Amaral é ex-funcionária do Banco Mundial, ex-funcionária global, né, para a educação do Banco Mundial, ex-ministra do Fernando Henrique Cardoso, figura essa que a Tabata já disse, está lá no Facebook dela, que é ídolo dela, é uma referência política, além do Fernando Henrique Cardoso, o Barack Obama. Não é o Brizola, não é o Darcy Ribeiro, é o Barack Obama, o imperialista Barack Obama, o entreguista Fernando Henrique Cardoso, a Miriam Leitão. A mentora da Tabata Amaral, ela trabalha atualmente para o Lemann, que é a Cláudia Costin. Ô, Sibeli, Eu não estou colocando aqui. algumas pessoas podem não lembrar dessa, mas como você colocou, ela foi ministra do Fernando Henrique Cardoso. Uhum. Antes ela era ali, já estava no governo como secretária executiva e ela foi ministra do Planejamento na época Exatamente. da desestatização, na época das privatizações do Fernando Henrique. Então não é pouca coisa não, né? Depois ela enveredou por essa coisa da educação, inclusive ela foi secretária de educação do município do Rio de Janeiro no governo do Eduardo Paes, e há muita crítica da comunidade acadêmica ali, do ensino municipal no Rio de Janeiro, porque nessa época ela implementou uma privatização, ela fez uma parceria com quem? Com a Rede Globo, para prover conteúdo e tal. Então ela já adotou, mostrou o que ela quer para a educação na cidade do Rio de Janeiro. Quem quiser ir atrás de ver o que a Tabata Amaral e a Cláudia Costin pensam para a educação, é bom conversar com presidentes de sindicato de professores no Rio de Janeiro, né, do município, que eles sabem na prática qual que é esse plano aí do Lemann, do Banco Mundial para a educação, Rosibeli. E em 2012 ela foi indicada para o MEC e foi assim rechaçada por
todos os profissionais praticamente que têm essa conscientização e qualquer acusação, agenda neoliberal para a educação. A agenda da Fundação Lehman, que tem uma ascendência muito grande no MEC, é agenda neoliberal para a educação, vem do Banco Mundial, tá? A privatização da gestão pública, não é uma privatização do ensino em si, que nós vamos ter que pagar a educação para os nossos filhos, não é isso, é da gestão pública, isso já está acontecendo, a produção de muito material aí que é destinado às escolas públicas, se você for dar uma pesquisada assim, você vai chegar nesse grupinho monopolizado, que a gente chama de GIF, né? Grupos de institutos, fundações e empresas educacionais. Isso está acontecendo e a Tabata é a representante, é o marketing, é a Gisele Bündchen desse poder todo. Ela é isso, ela é um produto. Agora, se vocês querem defendê-la, ótimo, tem todo o direito, certo? Mas defenda com argumentos. Defenda com conteúdo, ela não tem essa interatividade muito próxima do seu eleitorado, pergunte para ela o que ela pensa sobre privatização. Bom, ela já se posicionou com relação à Venezuela, né? Quem acompanha aí as discussões sabe que ela disse que Guaidó é o presidente legítimo e que o Maduro é um ditador. Então, assim, a gente faz a gente levanta essas críticas, né? Essas verdades, são factualidades, e aí, ao invés desse eleitorado ir atrás, questionar a ela e não a mim, porque eu não tenho cargo público, nem cargo eletivo nenhum, entendeu? Não fui eu eleita, ela foi. Então, questionem a ela. Não, eles atacam a gente. Isso é uma infantilização muito grande. Vocês não estão pagando o meu salário, vocês estão pagando o salário da Tabata Amaral, tem 33 mil, mais ou menos, que é o que ganha um deputado federal. Então, a infantilização da política desconecta o papel do político como um representante dos interesses do povo, daquele eleitorado, desconecta, porque transforma num ídolo, uma vedete, e ali fica no altar e não pode sofrer nenhuma crítica. Ô, Sibeli, então, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho esquisito, né? Porque, vamos pensar, assim, se fosse na reta final da campanha do ano passado, a pessoa ter essa lógica de dizer assim, não vamos criticar, porque senão você está dando ouro a bandido, está fortalecendo, né, um rival no mesmo campo ideológico e tal. Aí, quando que a crítica pode ser feita? Eu acho que a crítica tem que ser feita sempre, porque inclusive existe o voto crítico, né? Você vota no menos pior, adotar, né, um pensamento tático dessa forma. Eu acho que a crítica, pelo menos para quem quer fazer a análise política e não necessariamente está militando por um candidato, eu acho que ela tem que ser feita sempre. Eu sou um defensor da escolha consciente em tudo. Até tem um pessoal aí que fala que eu tenho matar a pequena burguesa pela verdade. Eu não sabia que era matar a pequena burguesa. Para mim isso não deixa de ser algo, em alguma medida, moral, mas também tem um componente político, que eu acho que é perfeitamente possível a gente fazer escolhas críticas conscientes, com menos pior, mas para isso a gente tem que sempre conhecer a verdade, né? Mas me acusam disso, tem matar a pequena burguesa pela verdade. Não sei se é pequena burguesa, e nem sei se é tara, mas realmente eu tenho uma afeição muito grande pela verdade, principalmente aquela que informa as consciências e as decisões que elas vão fazer. Mas mesmo esse pessoal aí da tática eleitoral, que tal, a eleição, né, a suposta eleição, é em 2022. Quando que a gente pode criticar as pessoas, né? Quando que essas pessoas, como você colocou muito bem, não são ídolos, quando que elas podem ser criticadas, Sibeli? Não, para eles nunca. Para eles a gente tem que simplesmente aquecer sempre e fazer, se eu dou um apoio em determinado momento, é tipo como uma jura eterna, um casamento. Eu costumo falar, gente, eu não sou casada com o Ciro Gomes, tá? Eu não fiz votos de jura de eternidade, de fidelidade. Ele é um político. Se eu vejo contradições no argumento dele, e uma das maiores contradições do Ciro Gomes foi que, quando ele foi questionado sobre isso, uma pergunta, Rômulus, foi uma pergunta extremamente sóbria, factual, concreta. Chegaram para ele e perguntaram assim, Ciro Gomes, o que você acha dessas ligações de ONGs, institutos, o Lehman, né, essa coisa da Tabata Amaral, esse terceiro setor aí, enfim, foi uma pergunta assim, que eu gostaria de fazer para ele, de forma educada, não estava sendo confrontado com absolutamente nada. Ele teve assim uma reação extremamente exagerada, mal educada, inclusive.
chamando isso de teoria da conspiração e de que os paranoicos de merda que não chegam aos pés da história da Tabata Amaral. Poxa, agora a gente tem uma dívida eterna com a história da Tabata Amaral, a gente tem que, é obrigado, então, a aceitar essa anomalia liberal dentro da centro-esquerda, com esse discurso que junta um socialismo liberal, um imperialismo alinhado com o imperialismo soft dos democratas dos Estados Unidos. Essa gente reflete, mimetiza de forma muito medíocre, por sinal, os democratas estadunidenses, como se eles fossem melhores do que os republicanos, como se houvesse realmente na política exterior dos Estados Unidos uma diferença entre democratas e republicanos. Isso não existe, gente. A política externa dos Estados Unidos é orientada por estrategistas, é orientada por um deep state, que é muito mais forte do que aquele que está lá no poder, é muito mais forte do que isso. Então, essa crítica, esse argumento, essa visão da política muito superficial, que infantilizou o comportamento do eleitorado, isso é deletério, gente. Isso é o fim da coisa toda, porque nós estamos passando por um momento, a verdade não é uma qualidade, não é algo que é para burguês. A verdade é para o povo. A verdade é para todo mundo. Então, quer dizer, só o burguês tem acesso à verdade, porque estão dizendo que você tem uma cara pequeno burguesa por verdade, a gente, então, subentende-se que a verdade é um elemento que, só da burguesia. Só o burguês ele pode ter acesso à verdade. O pobre não. O pobre tem que continuar no obscurantismo, nas mentiras, na manipulação. Olha, quem te acusa disso, quem me acusa disso, quem acusa aí que a verdade é algo que não pode ser dito, a verdade é algo que a gente tem que fugir para não criar problemas, para não fortalecer o inimigo, essas pessoas não têm noção do que é política. Porque para você falar de política, para você fazer política, você tem que estar assentado na verdade. Se você não falar a verdade, a nossa condição, a atual condição, de forma mais fidedigna, a verdade possível, não chega a lugar nenhum. Para que a gente está aqui, então? Para ficar noticiando aquilo que a Rede Globo fala todos os dias? Aí eu já caio direto no meu tema aqui, que é a geopolítica dos recursos naturais, petróleo, Petrobras. Você pega o brasileiro comum, qual é a visão que ele tem de Petrobras? O que ele acha que está acontecendo com a Petrobras? Ele acha aquilo que a Rede Globo veiculou dia após dia, que a Petrobras está quebrada, que está endividada, e esse endividamento é por causa de corrupção. Como se essa corrupção que eles noticiam cotidianamente é a culpada pelo grande rombo que eles mesmos criaram, porque não existe esse rombo dentro da Petrobras. Dívida numa empresa do tamanho da Petrobras é algo normal. Se você pegar os números da ExxonMobil, da Shell, de outras grandes petrolíferas e de petrolíferas estatais também, vai ter um montante de endividamento que não supera o seu balanço, é razoável, é pagável, é manejável. Isso as grandes empresas são assim os números. Você tem toda a razão na sua colocação. Eu conversava algumas semanas atrás com uma fonte muito boa na Petrobras e ela me explicava que esse foi um fator adicional para eles terem dado o golpe ali em 2015, 2016 e não esperado 2018. Por quê? De fato, a Petrobras se endividou enormemente para fazer o investimento para o desenvolvimento dos campos do pré-sal e poder iniciar a produção. E justamente antes então de chegar a 2018, as receitas do pré-sal iam entrar e iam necessariamente dar a perspectiva de solvência plena disso daí. E no período de transição, entre você ter que fazer esse investimento, se endividar, é um endividamento bom, fazer um investimento que depois vai te retornar muito mais, eles conseguiam colocar valores imobiliários e emitir dívida no mercado internacional, inclusive, e tinha mais demanda do que eles podiam ofertar. Então, se uma empresa está efetivamente com a perspectiva ruim, insolvente,
quem não vai saber disso? O mercado financeiro é parvo, é bobo, não sabe? Não. Quando eles falavam, vou emitir 5 bilhões de dívida, vinha 15, o pessoal queria comprar 15, 20 e tal, todo mundo sabia que a Petrobras é a galinha de ovos de ouro, e todo mundo estava doido para comprar essa dívida da Petrobras a juros baixíssimos, né? Toda vez, sempre tinha mais demanda do que a oferta. Então, era uma mentira isso, mas justamente como tinha prazo de validade a mentira, eles precisavam antecipar. Então, tem gente aí que fala, né, por que eles não esperaram 2018? Ia ser natural. Não podia, porque eles iam perder esse argumento do endividamento da Petrobras para poder vender os ativos e desmontar. Então, é importante que as pessoas tenham consciência disso. E como você falava dessa questão, né, de vender que o endividamento da Petrobras vem da corrupção, é muito fácil, né, porque as pessoas mais simples, elas não têm noção de escala, né, assim, de grandeza. Então, você fala um roubo, um roubo, se foi roubo, né, a Grécia Forte botou 20 bilhões, não deve ser nem nada disso. Mas, enfim, isso perto dos investimentos fabulosos, de centenas de bilhões que foram feitos para o desenvolvimento e início de produção nos campos do pré-sal, isso não é nada. E eles estão justamente com esse discurso destruindo todo esse investimento para entregar. E o que é importante, Sibeli, é que essa história do presidente da Petrobras dizer que ele, né, quer transformar a empresa numa empresa só de exploração e produção para justificar o desmonte do refino e da distribuição, isso até é mentira. Isso é só num primeiro momento, porque há um passivo ali também por corrupção e por causa da atuação de uma empresa multinacional, não vou falar qual, porque ainda a gente vai publicar um artigo com exclusividade com essa informação, que a fonte está preparando. Enquanto não resolver esse passivo bilionário, né, tecnológico, digamos assim, que foi comprada grato por lebre nessas plataformas, com consciência plena de quem estava vendendo dessa empresa multinacional, enquanto a Petrobras não arcar com isso, eles não querem comprar os campos do pré-sal. Então eles vão querer que a Petrobras pague e aí em seguida vai deixar de ser até empresa de exploração e produção. Eles vão vender, senão a Petrobras, todos os campos, vender não, né? Entregar para essas empresas petroleiras estrangeiras. Então a gente tem que ter plena consciência dessa manipulação a qual você está chamando a atenção, cujo objetivo era de fato destruir a nossa capacidade e tinha que ser acelerada, porque senão esse discurso do endividamento da Petrobras ia ser desmontado pela produção no pré-sal, Sibeli. Então, e o que eles não explicam? Quando pega o endividamento da Petrobras, o maior ano de endividamento, os anos de endividamento da Petrobras, vai pegar de 2010 a 2013. Esse período compreendeu o investimento da cessão onerosa. O contrato que a União tinha feito com a Petrobras pagou para explorar postos, e aí havia um investimento implicado nisso, é óbvio, não vai lá e fura e sai petróleo, não. Isso daí é um trabalho que tem que desenvolver uma tecnologia em águas ultra profundas, e tem todo um dispêndio, né? Tem gasto, é desenvolvimento. Então, foi investido dinheiro, recurso nisso daí. E daí eles pegam esse período, né, para dizer que a Petrobras se endividou, mas foi algo que teve retorno também. E eles pegam também, em 2014, que houve as implicações das investigações da Operação Lava Jato. A empresa que fazia auditoria da Petrobras, uma empresa estrangeira, agora eu não sei se é uma empresa estadunidense ou inglesa, eu não tenho essa informação de fato. É americana. Mas é estrangeira, é desse grupinho, desse consórcio. Eu acho que foi a Ernst Young, salvo engano. Opa, essa empresa não colocava nos balanços trimestrais dela o tal do rombo da corrupção. E quando houve todas essas investigações, quando começou, né, a apontar que havia corrupção dentro da Petrobras, a Petrobras foi obrigada a explicitar no seu balanço a corrupção que estava dentro da Petrobras. E o que aconteceu? O balanço atrasou. E quando você tem uma empresa que está aí no mercado financeiro e não demonstra o seu balanço trimestral, não vai ter investimento, né? Então, houve um recuo de investimento, mas quando foi feito esse balanço, foi aquilo que você falou. O investimento foi maior ainda. A Petrobras fazia uma oferta e vinha um investimento maior ainda. E também teve a questão da alta do dólar. No final de 2014 e em 2015, teve a alta do dólar. E
né, como a gente sabe, a dívida da Petrobras, a maior parte é em moeda estrangeira, então houve um aumento da dívida da Petrobras, mas isso foi questões conjunturais e também a questão do investimento que a grande mídia superdimensionou e colocou como se aquilo fosse a derrocada, acabou, está endividado e não tem mais jeito. Só que nesse ínterim, em que a Rede Globo atacava todos os dias a Petrobras e relacionava com o governo petista, em 2015, a Petrobras ganhou pela terceira vez um prêmio de tecnologia, Offshore Technology Conference, ganhou pela terceira vez esse prêmio, que é um prêmio conceituadíssimo no mundo inteiro, pelo desenvolvimento tecnológico que foi feito no período que ela se endividou, que supostamente teria tido a grande dívida entre 2010 e 2013, que foi a exploração daqueles postos da seção onerosa, né? Entre eles o de Lula, que é um super gigante. E houve, então, inclusive ganhou o prêmio por causa de tecnologia de ponta desenvolvido para explorar o petróleo nesse super gigante. Então, tecnologia, nossa, gente, a Petrobras não busca tecnologia no exterior, ela desenvolve, ela tem um centro de pesquisa na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, onde é investido 1 bilhão e 900 milhões ali em desenvolvimento tecnológico, tem doutores, tem mestres, a Petrobras tem uma faculdade, tem uma universidade que forma os seus engenheiros, ou seja, o engenheiro entra lá e é formado para a Petrobras, ele tem a formação dele de fora, mas ele entra ali e é formado para desenvolver a tecnologia, para estar realmente ali conectado com a empresa. E é uma empresa de cadeia integrada, ela bom, eles estão destruindo isso, né? Mas ela vai lá, encontra, explora, produz, né? Refina, distribui, comercializa o petróleo. Ela tem tudo aquilo que precisa ter. Ela tem tudo que precisa ter para dizer que é uma das maiores estatais do mundo. Então, você pega uma estatal como a Petrobras, do seu porte tecnológico, mas o Brasil, que descobriu o pré-sal, né? Potenciais jazidas que não estão nem ainda reconhecidas, né? Eles sabem que existe esse potencial de petróleo, 90% de probabilidade, e a Petrobras não erra, tá? Todos os postos que foram furados tinha petróleo, ou seja, a Petrobras não erra, 90% de probabilidade de que a reserva do pré-sal tenha mais de 170 bilhões de barris, 90%, e 10% de probabilidade que tenha mais de 240 bilhões de barris. Isso coloca o Brasil do lado ali do Iraque, do Irã, uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Só que a gente não é uma Venezuela, porque a Venezuela tem a maior reserva de petróleo no mundo, mas ela não tem a capacidade para produzir, para dizer que ela tem uma grande reserva, mas ela não é uma grande produtora de petróleo. Nós temos a tecnologia desenvolvida pela Petrobras. Não foi estrangeiro que encontrou petróleo no Brasil. O Brasil já desde 1979 dominava, era o segundo país, o Brasil era o segundo país em perfuração no mar, tendo menos sonda do que os Estados Unidos. Isso daí já na década de 70, 1979. E que os estrangeiros já estavam com um olho desse tamanho. Inclusive, em 1978, a CIA encomendou um relatório para saber dos campos gigantes do mundo, apareceu o campo de Namorado do Brasil, e em 1978, o nosso grande cientista, pai do programa nuclear brasileiro, destruído pela Lava Jato, foi destruído pela Lava Jato, o Otton da Silva, Otton Luiz Pinheiro da Silva, ele já estava aí com a incumbência de desenvolver o quê? De desenvolver um submarino, as pesquisas de um submarino nuclear. Um submarino nuclear para tomar conta de quê? Da Amazônia Azul. E depois esse projeto aconteceu aí na gestão do presidente Lula e também pegou a gestão da Dilma com o projeto ProSub. O almirante Otton da Silva estava trabalhando nele também. A história do desenvolvimento de pesquisa nuclear no Brasil é a história de vida, a história profissional desse almirante,
que foi condenado aos 77 anos a mais de 40 anos de cadeia por uma delação premiada super frágil, foi destruído, tentou suicídio, né? Isso o Glenn não vai dizer, tá? Porque o próprio Otton, o almirante Otton, disse que a prisão dele teve interesse dos estrangeiros, mas é lógico que eles não querem que a gente desenvolva tecnologia nuclear, submarino nuclear, essas coisas para a gente poder se proteger. A gente tem que estar completamente indefeso, sabe? De todas as formas, para que eles possam ter acesso ao nosso petróleo. Agora, essas multinacionais, elas não querem, como você disse, Rômulo, elas não querem investir aqui. Porque o processo de você ir lá, saber que tem petróleo, fazer a perfuração, desenvolver, né, tornar comerciável, tem uma maturação, tem um tempo de maturação, anos de maturação, para você ver o resultado daquilo. E as multinacionais não querem isso, né? Elas querem pegar o filezinho já ali assado. Elas não querem investir aqui. Então, essa questão de monopólio da Petrobras, a Petrobras, ela investe e consegue êxito e transforma isso para a sociedade, reverte isso para a sociedade, porque ela tem compromisso, por ela ser uma estatal, uma empresa estatal, ela tem compromisso com a sociedade. Ela tem compromisso em gerar a tecnologia. Por que a gente não tem tecnologia? Porque a gente não tem grandes indústrias. Porque a indústria nacional comprometida com o desenvolvimento nacional, ela se obriga a gerar tecnologia, a investir em profissionais, né? Se a Vale fosse nossa, com certeza a Vale estaria aí desenvolvendo tecnologia para poder agregar valor, para poder, enfim, né, desenvolver a mineração melhor. Mas como a Vale já não é mais nossa, não tem esse compromisso com o Brasil, então ela traz a tecnologia de fora. Isso é uma desgraça. Trazer tecnologia de fora é o sinônimo de colonialismo. E agora o que eles querem? Eles querem acabar com a Petrobras, criada pelo Getúlio Vargas, criada por ele. Por que o Getúlio Vargas criou a Petrobras? A indústria do petróleo, ela foi descoberta, ela começou, na verdade, em 1859, lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos. O petróleo no Brasil foi encontrado em 1938, quando ficaram sabendo que os baianos estavam utilizando uma lama escura para poder fazer de energia aí para suas lamparinas, tal. Então, opa, tem alguma coisa lá que a gente pode explorar. E aí foi um engenheiro agrônomo, se eu não me engano, que fez umas pesquisas e houve todo um processo, né? No correr dos anos houve um processo popular, inclusive, do Petróleo é Nosso, compreendeu aí 1947 até a criação da Petrobras em 53. E o Getúlio Vargas, um grande estrategista, né, um grande estadista, sabia que tinha que ser criada uma empresa desse porte para poder desenvolver ali a exploração. O petróleo no mundo já era muito importante. E em 1928, lá na Escócia, dia 28 de agosto de 1928, na Escócia, se reuniram três grandes representantes de três grandes petrolíferas, da Shell, da Exxon, que na época não era Exxon, né, era outro nome, era Standard Oil, e da BP, que na época era Anglo-Persian Company. Os três representantes se reuniram na Escócia para poder formar um cartel. Por quê? Porque o petróleo já era muito importante e eles queriam bater de frente com os grandes países que já estavam também se reunindo ali, bater de frente com os grandes países que eram produtores de petróleo, né? Que tinham reservas de petróleo, na verdade. Então, formou-se um cartel. Na manhã seguinte também já foi reunido outros de outras petrolíferas para essa reunião e fosse então o cartel das Sete Irmãs. Eu recomendo aí, quem está me ouvindo, assistindo, eu recomendo que vocês assistam um documentário fabuloso sobre isso, que vocês vão entender muito bem a geopolítica do petróleo, que é O Segredo das Sete Irmãs. Inclusive está no meu canal, eu não sei se o YouTube, né, obstou, mas estava lá e eu postei ele em partes. E, é um documentário Cibele, muito grande, mas vale a pena, porque conta toda...
Eu quero falar o seguinte, quem quiser encontrar o canal da Cibele Laura é muito fácil. Aí na home do canal do Duplo Expresso no YouTube está lá como um dos canais parceiros. Então é só você encontra facilmente. Inclusive, se você clicar no botão, você já automaticamente estará seguindo o Cibele Laura no YouTube também. Isso aí. E lá está, então, esse documentário que eu recomendo que as pessoas assistam para as pessoas entenderem o poder, a centralidade do petróleo na geopolítica. Né? E esse cartel das Sete Irmãs, então, hoje já não é mais, porque foram se fundindo. Hoje as grandes petrolíferas, elas privadas, elas disputam com as estatais cresceram muito. Né? A Petrobras é uma dessas maiores estatais petrolíferas do mundo. E eles estão simplesmente... E esse cartel que está cada vez mais, né, juntinho, os interesses, eles vão se fundindo, a Exxon se fundiu a Mobil, aí ficou a ExxonMobil, e assim foi. Esse cartel é o que realmente faz a pressão, e também junto com as estatais dos países, dos grandes países, nós temos aí uma grande estatal que é a norueguesa, a partir da exploração do petróleo no Mar do Norte na Noruega. A Noruega se tornou aí um país entre os 20 maiores com reserva de petróleo no mundo. Mudou completamente a vida do norueguês. Para você ter uma ideia, né, Romulo? Como é muito triste a nossa história. A história do Brasil é uma história extremamente triste. E se fosse falado no Jornal Nacional todos os dias, a gente ia mudar isso aqui. Pode ter certeza. Mas como essa grande mídia porca, essa grande mídia golpista, monopolizada pelos interesses do imperialismo no Brasil, eles fazem de um tudo para manipular o tempo todo a cabeça do brasileiro. Por que a Rede Globo não explica num programa ou no Jornal Nacional, não faz uma série e explica como que a vida no norueguês mudou da água para o vinho? A Noruega, que era um dos países mais pobres da Europa, só exportava bacalhau, de repente, depois que descobriu o petróleo, transformou a vida do norueguês, deu bem-estar, associou essa riqueza deles, associou ao povo, a dar um bem-estar social para o povo. E hoje a Noruega aí explora o seu petróleo, a estatal norueguesa é uma das maiores, aí está entre uma das maiores também, e aí quando a gente vai conversar com um liberalzinho de merda, e falar sobre questões de recursos naturais, falar sobre petróleo, ele sempre fala assim, não, mas isso aí, ó, a doença holandesa. Já parece que já está na boca desses liberais a doença holandesa. Não, se encontrar grandes reservas, começar muita exploração de reserva de recurso, olha o que aconteceu lá na Holanda com o gás natural. Acontece que o que a Noruega fez? A Noruega, para não acontecer isso, a supervalorização da moeda, etc. e tal, o que a Noruega fez? Fez um fundo, congelou, fez um fundo de 900 bilhões de dólares, 900 bilhões de dólares, para que, quando essa riqueza acabar, porque o petróleo acaba, né? Vai explorando, é finito. E eles não têm grandes reservas. A Noruega não tem super campos, não tem super gigante, entendeu? Tem campo gigante, mas não tem o super gigante. São poucos campos super gigantes pelo mundo. O Brasil tem um que vai ser leiloado, inclusive, agora, que é de Búzios, né? Vai ser entregue, porque eles estão entregando tudo. Até o excedente da concessão onerosa que a Petrobras investiu, maturou, e agora que está, né, colhendo os louros assim, desse excedente de barris, que são aí 20 bilhões de barris, vai ser tudo entregue. O Bolsonaro já está, no super leilão que vai ter em outubro agora, vai ser tudo entregue isso daí. Isso aí vai ser entregue para estrangeiro, gente. Por que nós não podemos fazer o que a Noruega fez? A Noruega pegou um recurso natural deles, uma riqueza central nas disputas geopolíticas e transformou isso em benefício para o povo, criou um fundo, enfim, reverteu para o bem-estar social. Essa é a questão. Recurso natural não é para ficar igual o Brasil faz, exportando de forma crua, como o Brasil exporta o petróleo cru, porque estão acabando com a petroquímica da Petrobras, estão acabando com esse segmento da Petrobras, e isso significa não mais agregar valor ao petróleo, né? Vão exportar o petróleo cru e depois importar
o derivado, importar gasolina, todos os derivados vão ser importados depois. Isso aí está nos projetos, está no plano de gestão e negócios, que sempre tem, né? Eles fazem esse plano de gestão e negócios e planejamento estratégico. No plano de gestão e negócios de 2017 a 2021, está lá, para acabar, para tirar a Petrobras da petroquímica. Isso daí vai contra a indústria do petróleo, porque essa integração, né, de você explorar, produzir, refinar, distribuir, isso daí faz parte de uma grande petrolífera, de uma grande estatal, como é o caso da Petrobras. E o que eles estão fazendo? Eles estão facetando, estão tirando isso para fazer com que a Petrobras realmente não possa explorar esse recurso, não tenha essa autonomia que é de vocação da Petrobras. E aí, qual é o canto da sereia? Vai ter vai tirar o monopólio da Petrobras, vai ter uma disputa aí, né, uma concorrência, e nós vamos pagar mais barato. Não vai pagar mais barato, porque o preço vai estar atrelado ao preço internacional. E quando você tem um preço atrelado ao valor internacional, você está sujeito a todas as circunstâncias que acontecem lá fora, né? Seja uma catástrofe natural que faça o preço do barril do petróleo aumentar, seja conflito de guerra, a gente sabe que lá no Oriente Médio vivem em conflito, tudo isso pode aumentar ou abaixar o preço do petróleo, do barril do petróleo, que vai refletir no preço do produto final do derivado do petróleo. E a Petrobras, como ela tem toda essa capacidade de refinar, de explorar, o petróleo está aqui, a gente não precisava ter preço internacional, né? A gente podia fazer o preço de custo aqui, a exportação com preço internacional do barril, mas para comercialização interna, que é o que nos interessa, uma estatal como a Petrobras, ela tem que estar focada no mercado interno e depois pensar em exportar, né? Essa ideia de exportação é uma ideia extrativista, de um país extrativista, é legitimar essa característica colonial do país. Na verdade, tem que atender o mercado interno, tem que atender as nossas demandas, e depois sim pensar numa exportação. Você pega um país como o Brasil, com 207 milhões de habitantes, e vê o índice de desenvolvimento super baixo, né? Per capita de consumo de energia é baixo, é pouco maior do que parece o Paraguai, não é igual nem a Noruega, sabe? Então, você pega um país desse, tem um déficit, tem um problema que precisa ser resolvido, né? Isso, gente, é bem-estar social. Você aumentar per capita de consumo da população é você dar condições para ela consumir, é aumentar o bem-estar social do povo, né? E é isso que uma estatal tem que fazer. A estatal ela tem que estar conectada com a sociedade, esse compromisso, e não ficar exportando. Vou dar um exemplo, por exemplo, eu estava até comentando ontem num grupo que eu participo, de esquerda nacionalista, a questão do agronegócio. Por que o agronegócio é essa tragédia, essa desgraça? Porque ele está voltado para o estrangeiro, para o exógeno. Ele está voltado para a exportação. Ele exporta um produto que não tem valor agregado, não desenvolve nenhuma tecnologia, não permite que a gente se industrialize, porque o grande óbice da industrialização no país é essa hegemonia, esse núcleo hegemônico do agronegócio. Não estou demonizando o agronegócio, tá, gente? Não sou aquela esquerda pura, maravilhosa, ambientalista, que não acha que não pode. Não, eu não estou demonizando o agronegócio. Na verdade, eu não estou demonizando a vocação do Brasil, que é o agronegócio. O Brasil tem uma vocação ao agronegócio. Agora, esse agronegócio está completamente dominado por estrangeiros. Você pega as grandes corporações do agronegócio no Brasil, são estrangeiras, as nacionais fazem parte aí dessa classe dominante infecunda, associada aos interesses dos Estados Unidos, do imperialismo ocidental, e também dos interesses da China, porque a China é uma grande demandante, né? Mas se você for ver a ligação deles mesmo, a ligação financeira mesmo, assim, ideológica dessa gente é com o Ocidente, é com esse imperialismo ocidental. Então, a gente não demoniza o agronegócio, a gente não demoniza a mineração. Tem que ter exploração mineral no Brasil. Tem que ter, enfim, tem que dar um sentido econômico para as nossas riquezas.
A esquerda não pode ficar nesse puritanismo, achando que a floresta tem que estar virgem para sempre, né? Esse eco-imperialismo que não pode tocar. Não, a floresta, como dizia Bautista Vidal, tem que ter um sentido econômico. Só que se você der esse sentido econômico visando o país, você não vai destruí-la. Não vai precisar destruir tudo. Esse montante todo que envolve o agronegócio, né? A questão dos agrotóxicos, tudo, é porque é uma quantidade muito grande de grãos, sementes, etc. e tal, que é exportado, que não é para atender a nós brasileiros, as nossas necessidades. Na verdade, quem atende a necessidade, que coloca comida mesmo na mesa do brasileiro, é a agricultura familiar, não é o agronegócio, né? Então, e o que eles estão querendo fazer com o petróleo? A mesma coisa que acontece com a mineração, a mesma coisa que acontece aí com a questão do agronegócio, porque a partir do momento que vão destruir uma empresa nacional, já viram que essa coisa de privatizar a Petrobras da forma como eles gostariam não deu certo, não vai colar, a sociedade não vai permitir privatizar de uma vez as ações da Petrobras. Então, o que eles fazem? Eles fazem de forma sutil, através de muita mentira, dizendo que a Petrobras está endividada, dizendo que a Petrobras é um grande elefante, né, branco no meio da sala, e que ali só se locupleta quem é corrupto, ligam essa imagem da Petrobras com corrupção, parece que é uma coisa automática, orgânica da empresa, e não é, né? Quem comete a corrupção são pessoas devem ser punidas, como diz o engenheiro Ricardo Maranhão, tem que separar a CNPJ do CPF, tem que punir o corrupto e não a empresa, e no Brasil não é isso que acontece, eles punem a empresa. Olha o que está acontecendo com a Odebrecht, né? Uma das grandes empreiteiras aí, que concorria até o mercado dentro dos Estados Unidos, e foi completamente destruída. Foi, praticamente, já não tem mais o poder que tinha devido à Lava Jato. Esses são empregos, programas que a Odebrecht estava participando, como o ProSub, desenvolvimento dos submarinos, um deles de propulsão nuclear, e também tecnologia que a Petrobras desenvolvia no setor militar. A Petrobras não, a Odebrecht tinha um braço aí militar que foi vendido através de muita pressão para uma empresa israelense. Tudo isso na esteira da Operação Lava Jato. O que está acontecendo no Brasil é uma total destruição, realmente, da nossa indústria, da nossa capacidade de conquistar soberania. Nós estamos, assim, nos transformando num corpo sem espinha e sem alma. Um paciente em coma, sabe, alimentado pelo oxigênio que eles mandam para a gente aqui, e realmente nós não temos mais vida. E isso reflete na questão do povo. A forma como eles exploram os recursos naturais voltados aos interesses dos estrangeiros, das multinacionais e da classe dominante, que é cúmplice, né? Ela ganha com isso, a classe dominante ganha com isso daí. Porque se nós tivéssemos uma burguesia que realmente fosse, né, igual lá nos Estados Unidos, os ricaços estão dizendo que querem pagar impostos. Eles querem pagar mais impostos, porque eles têm noção que quando começa um caos social, quando a classe média começa a perder o poder de consumo, quando começa a haver uma convulsão social, crises, isso daí reflete no país, reflete nos seus negócios. Aqui nós temos uma classe dominante tão infiel, tão traidora, que ela vê tudo isso que está acontecendo, ela vê a reforma da Previdência, né, ela vê aí a ameaça que vai ser ao povo brasileiro, e não faz absolutamente nada, e ainda concorda com esse tipo de coisa. Ela vê uma empresa como a Petrobras sendo aí massivamente atacada, e um recurso que é central nas disputas geopolíticas, que é o petróleo, ela vê isso e não fala absolutamente nada. Ela aquece, ela continua ali. Não, tem que fazer isso mesmo. Por quê? Porque ela é associada ao imperialismo. E assim ela faz os seus lucros, associando o seu interesse aos interesses da destruição do povo, da destruição da soberania nacional. O petróleo, se bem explorado no Brasil, poderia dar ao povo a mesma qualidade de vida que aconteceu na Noruega, que aconteceu em outros países também. Você tem aí países como o Canadá,
Você tem países como os Estados Unidos, eles não são grandes exportadores, porque eles consomem tudo aquilo que, né, que produz, e por causa da sua hiperindustrialização. Mas se você pega os países que têm grandes reservas de petróleo, vamos pegar os países que têm grandes reservas de petróleo, né? Os 20 países que têm maiores reservas de petróleo. Se é país do hemisfério sul, se é país que o povo tem a pele um pouquinho mais escura, e tem essa questão também, por que lá na Noruega eles permitiram, eles, que eu digo, é esse poder, né? Por que eles não fizeram com a Noruega o que fazem aqui? Por que lá eles não entram na política também? Por que lá eles não querem também ter acesso às riquezas, ao petróleo? Por que lá eles respeitam a soberania da Noruega e no Irã não respeita, né? Por que no Brasil não foi respeitado? Por que os países de pele mais escura têm essa questão étnica, tem essa questão da pele? Inclusive, quando a BP inglesa explorava petróleo lá no Irã, que houve o contexto da Revolução Iraniana, em 1979, havia um componente racista muito grande, que eles olhavam para os iranianos como um subhumano de pele mais escura. Isso daí era o olhar da petrolífera inglesa. A BP inglesa, ela construiu o seu poder explorando o petróleo iraniano, porque o nome da BP era Anglo-Persian Company. O nome era anexado ao petróleo persa. Foi assim que eles conseguiram construir a grande petrolífera inglesa, explorando uma riqueza que não estava no espaço deles, no território deles. Tá? Essa exploração, essa expansão territorial, né, na verdade é uma expansão do Estado, não é uma expansão territorial. Isso daí é a gênese da geopolítica, gente. Isso aí é o centro da geopolítica, a concepção geopolítica é essa. E eles querem vender para a gente, Rômulo, que o neoliberalismo é sinônimo de progresso. O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo não é a minimização do Estado? E qual que é a máxima da geopolítica que esses geoestrategistas, cuja a política externa dos países se orientam até hoje, qual que é a máxima da geopolítica? Né? Espaço e poder, expansionismo do Estado, expansionismo desse poder, dessa instituição que tem que estar presente no seu território, mas também se expandir, porque é uma espécie de organismo biológico e precisa se expandir para poder sobreviver, senão atrofia. Essa é a gênese do pensamento geopolítico deles, que orienta essas grandes superpotências. A Rússia, Estados Unidos, China, Alemanha nazista, inclusive, foi orientada por isso, porque o Hitler tinha o Hatzel como uma grande inspiração. O Hatzel foi o precursor, digamos assim, desse pensamento de espaço, poder, espaço vital, ou seja, o espaço faz parte da vida da sociedade. Ele precisa ser a conexão do espaço, do território e da vida da sociedade está intimamente ligada. E o Estado, como a instituição, como o país, ele tem que estar presente nesse território geográfico, mas não só presente nesse território geográfico, ele tem que se expandir também. Isso foi o que deu norte à geoestratégia, desde Hatzel, passando pelo seu discípulo, passando pelo Mackinder, inglês, né, que orientou aí o expansionismo britânico, passando por Alfred Mahan, que orientou o expansionismo marítimo dos Estados Unidos. Esse poder marítimo que os Estados Unidos têm foi orientado por Alfred Mahan, passando por Nicholas Spikman, todos esses estrategistas e os estrategistas mais modernos, Brzezinski, o Maquiavel lá, estadunidense, Kissinger, todos eles tinham essa ideia de um superestado que tinha que se expandir, que tinha que ter acesso aos recursos, principalmente aos recursos do território dos outros, para poder sobreviver. Mas, para a gente, eles jogam uma ideologia de que o Estado muito grande é
É um elefante branco, né? Lembra da campanha do Collor? O elefante no meio da sala, e que o Estado tinha que ser minimizado. Isso eles fizeram também na Rússia de Boris Yeltsin. Eles tentaram enfiar a goela abaixo dos russos, esse modelo neoliberal, e o que o Putin fez quando chegou ao poder? Uma das primeiras medidas do Putin foi acabar com o neoliberalismo dentro da Rússia. Acabar com essa minimização do Estado. Por quê? Porque o Putin é um estrategista. Ele sabe que isso daí é uma balela. Minimização do Estado é uma balela. Ele potencializou o Estado, o poder do Estado, as estatais e a iniciativa privada, que está conectada com o Estado, que é convergente ao Estado. Não uma iniciativa privada que seja apátrida, que seja transnacionalizada. Essa iniciativa privada, esses magnatas apátridas, o Putin deu um jeitinho de calá-los, né, de alguma forma. E ele está certíssimo, tem que fazer isso mesmo. E o Putin fez da Rússia, né, depois de um processo de neoliberalização pelo cúmplice, né, entreguista também, Boris Yeltsin. Depois disso, o Putin aí fez a Rússia essa grande potência que nós estamos vendo, assistindo, competindo aí com os Estados Unidos, que não abaixa a cabeça, né? Os Estados Unidos falam, eles falam também, eles sentam à mesa de negociação com os russos, com os chineses. Por quê? Porque eles, além de ter um poder econômico muito grande, eles têm também poder bélico, eles têm também poder de retalhar qualquer tipo de ofensiva dos Estados Unidos. Essa semana, Rômulo, eu fiz um vídeo, essa semana não, semana passada, é um depoimento de um ex-agente da CIA e fuzileiro naval dos Estados Unidos, John Stockwell, e ele fala lá que a CIA e automaticamente os Estados Unidos, é óbvio, eles não fazem guerra contra os grandes estados comunistas. É uma palestra de 1989, tinha aquele contexto todo, então, 1988, na verdade. E ele diz que os Estados Unidos, eles nunca quiseram guerra com esses grandes estados, com a União Soviética. Na verdade, isso é uma balela, entendeu? A guerra dos Estados Unidos é contra o terceiro mundo. A CIA fez guerra contra o terceiro mundo. Quem não assistiu, vai lá e assiste. Tem um link para a palestra original em inglês. Eu fiz uma narração em cima do discurso dele, para quem não conhece o inglês. E ele diz lá, textualmente, a CIA faz guerra contra o terceiro mundo. A guerra deles não é contra a China, a Rússia. Era contra a China quando a China era terceiro mundo também, né? Mas aí a China deixou de ser terceiro mundo, se tornou uma grande potência. Aí eles não vão para cima da China. Fica essa disputazinha comercial, muito insossa, quando, na verdade, a guerra deles mesmo, a guerra profunda, seja pelo soft power ou pelo hard power, é contra nós, para ter acesso a quê? Aos nossos recursos naturais. Na semana passada eu falei sobre o nióbio, sobre o silício, né? Hoje a gente está falando aí sobre o petróleo. Por quê? Porque é no terceiro mundo que tem essa riqueza imprescindível para o desenvolvimento, para a questão do espaço vital deles, precisa daquilo que está no nosso território. Tem um vídeo no canal Ideias Radicais, eu acho que muitos de vocês conhecem esse canal, é um canal liberal, de um imbecil, que diz que recursos naturais não servem para nada. Né? Recurso natural não serve para nada. Recurso natural é só, enfim, algo que a natureza tem ali, mas o que verdadeiramente tem grande poder é a tecnologia. De fato, o capitalismo ele foi formatado para que a tecnologia, para que o produto com valor agregado seja aquele que realmente tem grande presença econômica, e os recursos naturais, eles são levados assim a preço de banana, né? Mas se você tem um desenvolvimento tecnológico sem recurso natural, você não tem absolutamente nada. Você não pode desenvolver tecnologia do nada. Você não pode não ter um desenvolvimento tecnológico sem ter acesso aos recursos naturais, que eles não têm espaço em território continental. Por isso que a política desses países, e eu vou ler um excerto que eu fiquei de ler da outra vez e não li, mas eu vou ler agora, do livro A Trilateral, Nova Fase do Capitalismo, escrito pelo Chomsky, pelo Teotônio dos Santos,
em que lá ele diz, presta atenção, porque isso aqui é muito importante e corrobora com o que eu acabei de falar sobre os Estados Unidos, esses superestados não fazem guerra entre eles, tá? Aconteceu aí um probleminha com o submarino nuclear da Rússia, não sei se você confirma isso daí, eu vi assim, por cima, que houve um problema nas águas do Alasca, do submarino russo, que foi atacado por um submarino estadunidense, eu não sei se isso é oficial, se isso aconteceu mesmo, eu ouvi alguma coisa no grupo que eu participo, e que possivelmente isso vai ter uma conotação de guerra, né, que haverá uma guerra entre esses países não fazem guerra entre si, a guerra deles é contra a gente, tá? Por isso que eles aperfeiçoaram a guerra híbrida de forma tão brilhante, os Estados Unidos em especial, porque a guerra é contra nós. Aqui o excerto do livro A Trilateral, então, diz assim, ó, outro ponto importante que figura nos planos do Conselho e da Comissão Trilateral é o papel do terceiro mundo na economia internacional. O Conselho e a Comissão acham que o terceiro mundo, como preocupação e ameaça potencial, deve ocupar um papel prioritário dentro da política norte-americana. Consideram-no como ameaça na medida que poderia negar o fornecimento de matéria-prima ou introduzir concorrência do mundo trilateral através da escassez destes recursos, o que provocaria a divisão do mundo trilateral e a alta dos preços. Então, isso daqui, esse excerto de Chomsky e Teotônio dos Santos, é a prova de que a guerra deles é contra o terceiro mundo. As discussões nesse deep state dos Estados Unidos giram muito mais em torno do terceiro mundo, de como eles vão fazer para ter acesso às nossas riquezas, e vocês podem ter certeza que todo esse desenvolvimento da Petrobras, né, desde quando ela nasceu ali em 1953, e a morte do Getúlio Vargas, o suicídio do Getúlio Vargas, que está na carta testamento do Getúlio Vargas, ele colocou lá a questão da geopolítica dos recursos naturais, e isso daqui que eu li para vocês, esse excerto do livro A Trilateral, aparece lá na carta testamento de 1954 do Getúlio Vargas, quando ele diz assim: quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas, através da Petrobras. Mal começa a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre, não querem que o povo seja independente. Esse excerto da Carta Testamento do Getúlio é importantíssimo, porque, veja bem, ele fala de potencializar riqueza natural através da criação de uma estatal, e ele conclui esse parágrafo como: não querem que o trabalhador seja livre, não querem que o povo seja independente. Ou seja, olha a relação entre potencialização de riqueza natural e industrialização, né, a criação da estatal, e a questão do povo, a independência do povo. Quando você diz que a geopolítica desses países centrais, grandes estados imensos, que não adotaram o neoliberalismo, a ideologia neoliberal veio deles, né? Através da desregulamentação e todo aquele processo dos anos 70, dos anos 80, e a aplicabilidade profunda que teve aqui no governo do Fernando Henrique Cardoso, do Collor principalmente, mas no governo do Fernando Henrique Cardoso foi a aprofundação de uma agenda neoliberal muito grande para a minimização do Estado. Esses países centrais, eles jamais adotaram isso, tá? Nem a Inglaterra, no auge lá do neoliberalismo, privatizou tudo. Eles não privatizaram. E mais, o que foi privatizado por uma iniciativa privada que tem conexão com o desenvolvimento nacional, que é fiel ao país, ao desenvolvimento soberano do país, e não uma iniciativa privada apátrida. Aqui, privatização não é nem para iniciativa privada apátrida, porque nem ela tem para realmente comprar, de fato. Privatização é para estrangeiro. É estrangeiro que vem aqui, tanto que a distribuidora, né, a distribuidora da Petrobras, as refinarias estão sendo compradas por quem? Estão sendo compradas por estrangeiros. A TAG foi comprada por quem? Por um grupo franco-belga-canadense, ou seja, estrangeiros. Comprou aí a TAG, que é a malha de gasodutos
depois que foi anunciado, isso daí foi vendido antes do anúncio da descoberta lá em Sergipe da maior reserva de gás. Olha para você ver, Rômulus, como tem alguma coisa muito errada nisso. Eles sabiam que havia uma reserva de gás muito grande em Sergipe, Alagoas também, né? Havia essa reserva lá. Eles sabiam desde 2011, parece, que essa reserva está sendo estudada pela Petrobras. E venderam a TAG, transportadora associada de gás da Petrobras, uma malha de gasoduto, venderam, e depois de vender, eles anunciaram oficialmente essa descoberta de gás natural no Sergipe. Tem alguma coisa muito errada aí. Isso daí é contra o interesse do povo, porque está vendendo para estrangeiro. Ah, mas vai baratear o custo do gás? Não vai, porque a partir do momento que você... E vai ser vendido também os postos, vai ser tudo vendido. A ExxonMobil já está ali, uma das que já estão participando ali na plataforma, já tem presença da Exxon, né? E aí isso significa que os preços estarão vinculados com preço internacional e não com preço de custo nacional. Ou seja, o gás para a gente vai chegar mais caro e não mais barato. Não acreditem na falácia de Rede Globo, dessas mídias, dessas grandes mídias, dizendo que o gás vai ser mais barato, porque a transportadora foi vendida, porque a malha de gasodutos foi vendida, porque a Petrobras não vai mais participar do processo petroquímico. Isso é uma grande mentira, gente, porque isso faz com que o preço do derivado esteja associado a preços internacionais e não nacional. A gente fica à mercê desse mercado internacional. A gente não fica à mercê do custo, que é super baixo. A Petrobras desenvolveu um custo de exploração, tudo que é um custo relativamente baixo, que pode passar para o consumidor. E nós não vamos usufruir disso, por quê? Porque está na mão de estrangeiro, porque é estrangeiro que vem aqui e compra. E está comprando o excedente, está comprando aquele excedente que a Petrobras explorou, conseguiu 20 bilhões de barris de excedente da seção onerosa, vai ser passado assim. Eles não precisaram investir em nada, Romulus. Eles não investiram R$1. Olha para você ver, eles deixaram a Petrobras desenvolver todo o investimento, explorar, eles olharam assim de longe. Você pode ver que havia assim eles assistiam de longe, lá em 2009, quando foi feita a lei de partilha, né, que deu a Petrobras como a operadora, a centralidade na operação da exploração do pré-sal, eles já estavam de olho, já estavam olhando assim, né, vamos ver o que vai dar. Não foi uma intervenção direta, porque se eles quisessem, eles fariam essa intervenção direta àquela altura já. Não, eles assistiram de longe. O Wikileaks vazou nessa época um documento do consulado estadunidense no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Era uma coisa bem assim, parece inócua, né? Tem como reverter essa lei da partilha? Tem como, assim, né? Algo como se fosse uma dúvida lá das autoridades dos Estados Unidos, das petrolíferas estadunidenses, se tinha como reverter aquela lei, mas não houve uma ingerência direta. A ingerência foi indireta, através da Petrobras. Olha para você ver como a inteligência dessa gente é muito grande. Por quê? Porque eles não queriam investir no pré-sal. Eles não queriam ter o gasto que a Petrobras teve. Eles deixaram a Petrobras investir, deixaram a maturação daquele investimento, e aí, quando a coisa se tornou comerciável, eles vieram com uma intervenção direta, né, com apoio da grande mídia, dizendo que a Petrobras estava quebrada, para que o povo realmente fique cansado todo dia a mesma coisa e fale, tem que vender mesmo, vende logo. E assim eles não investiram nem R$1 e vão abocanhar tudo que a Petrobras desenvolveu em todos esses anos, né? Tecnologia desenvolvida, porque quando você tem esse repasse de ativos, e a BR, por exemplo, está dentro do plano de negócios dele, a venda de 60% dos ativos. Isso tira o caráter da BR de estatal, deixa de ser estatal. E, ao partir a empresa, tirar a característica de uma cadeia integrada, que desenvolve todos os segmentos,
Ao fazer isso, a Petrobras não vai mais desenvolver tecnologia, vai diminuindo o desenvolvimento tecnológico, vai quebrando, vai emasculando essa vocação orgânica da empresa, né? E a partir do momento que isso vai acontecendo, a Petrobras, de certa forma, ela vai sendo privatizada, ela vai deixando de ter uma identidade nacional de fato, sem ser privatizada como a Vale do Rio Doce foi, porque isso seria realmente um choque muito grande na sociedade e não iria passar. E o nosso petróleo, o pré-sal, uma das maiores descobertas dos últimos 20 anos, o pré-sal foi uma das maiores descobertas dos últimos 20 anos, em 2006, na gestão do Lula, houve, então, o anúncio dessa descoberta, vai ser entregue, o nosso pré-sal vai ser entregue para os estrangeiros, assim, sabe, sem nenhuma resistência. Lá no Iraque, os Estados Unidos entraram, os Estados Unidos tiveram que fazer guerra, tiveram que se endividarem para poder, né, tinha um plano para invadir o Iraque, para invadir a Líbia, teve que fazer ali a tal da falsa bandeira do 11 de setembro, para poder cumprir uma agenda pós 11 de setembro, e invadir alguns países e ter acesso ao petróleo daqueles países. Deu trabalho, entendeu? Foi trabalhoso. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil não deu trabalho nenhum. Nenhum. Eles assistiram o desenvolvimento da Petrobras, eles assistiram profissionais aí se esforçando, dando a vida, dia após dia, para desenvolver tecnologia, para desenvolver tudo. Eles assistiram isso. Olha como a coisa é mais ardilosa do que a gente imagina. Eles assistiram uma esperança nascer na vida do brasileiro, né, com o desenvolvimento de uma grande estatal, e depois, simplesmente, com absolutamente nada, pegaram um juiz troncho, um bocó, QI subzoológico, como diz o Pepe Escobar, fizeram uma armação em cima da Operação Lava Jato, que todos nós já sabíamos. Essas revelações do The Intercept, todo mundo sabia, até meus gatos aqui em casa já sabiam, entendeu? Todo mundo sabia, não tem nada de revelação aí, porque isso daí já era conhecido por todos nós. E todos nós falando, olha, gente, o ativismo do judiciário, essa gente aí não é muito inteligente, essa gente não... Todo mundo denunciando, mas o povo caiu igual um patinho. Por quê? Porque a Rede Globo ali, ó, todo dia, e agora, como você falou, né, que foi dado o golpe, foi tudo feito antecipadamente, eles vêm com uma ofensiva muito grande. Por quê? Porque as multinacionais, as petrolíferas, elas precisam de um excedente, precisa garantir o seu excedente. Petróleo é um recurso finito, ele vai acabar, né? Ele vai acabar, o petróleo. Não sabe-se quando, porque né, descobre-se reservas e não tem uma projeção de quando que o petróleo vai acabar de fato, ou não vai mais suprir as necessidades energéticas do mundo. A matriz energética mundial, ela praticamente toda ela é assentada no petróleo, né? 14%, se eu não me engano, da matriz energética é renovável, é limpa. No Brasil, não. O Brasil tem uma matriz energética, metade dela, praticamente, é limpa, e a restante é assentada no petróleo. Mas no mundo, não é uma realidade do mundo. O mundo precisa muito de petróleo. E petróleo é energia para absolutamente tudo. E quando você fala assim, Cibele, mas o petróleo está com os dias contados, porque o gás liquefeito vai ser o futuro, tá, mas está associado ao petróleo também. É o mesmo desenho geopolítico, as mesmas questões que segue as condicionantes do petróleo, né? E se o petróleo realmente não estivesse aí para perder o valor, a gente não ia ver uma atividade tão grande das grandes petrolíferas no mundo inteiro para ter acesso ao petróleo, principalmente aqui na América do Sul, onde possivelmente tem uma grande reserva de petróleo, Guiana Essequiba, ExxonMobil também está lá com seus tentáculos. Em 2015 foi anunciada essa reserva, mas não foi anunciada a sua totalidade. Estima-se que sejam, assim, mais de 600 bilhões de barris. Isso faria com que fosse a maior reserva de petróleo do mundo. Não é a reserva de petróleo do cinturão Chaves, da Venezuela, que já é explorado, mas esse petróleo explorado na Venezuela é um petróleo mais pesado, é um petróleo mais, né, ele é mais dispendioso, então, para a sua produtividade. Esse petróleo que pode ter aí no Atlântico,
na costa marítima da Guiana Essequiba e também da Guiana, é um petróleo de alta qualidade. Fácil, dá para extrair aí bilhões de barris, e as multinacionais, a Exxon principalmente, que é a Exxon que manda aqui, a Exxon que manda no pedaço, é a petrolífera estadunidense, está explorando, investindo pesado ali, e não poderia, porque ali é um território de disputa, não poderia, desde 1966, do Acordo de Genebra, não pode ter exploração nenhuma naquela região sem que a Venezuela e a Guiana estejam em comum acordo. Não poderia, mas eles estão explorando. Então, o petróleo ainda é uma centralidade muito grande nas disputas geopolíticas do mundo inteiro. Óbvio que a gente vem com um novo horizonte aí de matriz energética, que pode ser o lítio, carro híbrido ou carros movidos à energia elétrica já é uma realidade, já tem uma demanda muito grande para isso. Acordos da União Europeia para poder comercializar esse tipo de veículo já foram feitos, já estão tendo preferências para que tenha uma produção, não só de protótipo, mas uma produção realmente comercializável de carro híbrido e carro de energia movida a energia elétrica, ou seja, vai ser lítio. Mas não, o lítio e a energia hidrelétrica, enfim, não vai substituir o petróleo, porque o petróleo também tem outras características que ainda é muito importante. Cibele, principalmente na questão de ser a única energia transportável no mundo. Então, para a questão militar, de logística militar, não tem substituto. Você não tem painel solar naqueles aviões supersônicos, hipersônicos, militares, para movimentar tanque, etc, etc. Não é painel solar, não é energia eólica, não é nada disso. Então, enquanto a gente não tiver uma alternativa para logística militar, de energia principalmente, para o petróleo, ele segue sendo fundamental, né? Porque a primeira coisa é você garantir a soberania com segurança. Inclusive, quem gosta de ver estudar a Segunda Guerra e tal, vai ver que na Batalha da África, né, na Segunda Guerra, uma das coisas principais, né, da frente principal para o pessoal conseguir derrotar o Rommel, né, que era a raposa do deserto, foi conseguir cortar a linha de fornecimento dele de combustível para os seus tanques, né? Então, realmente, até ter um substitutivo bélico para o petróleo, esquece que a gente vai continuar sendo a economia do petróleo. O próprio ataque a Pearl Harbor tem a ver com o petróleo, né? Porque os Estados Unidos cortaram o fornecimento para os japoneses. E há quem diga aí que a Alemanha, a Itália, eles perderam a guerra porque eles não tinham petróleo. E sem petróleo não tem como fazer guerra, entendeu? Sem petróleo, a forma como o desenvolvimento da guerra e o desenvolvimento bélico também está ligado ao petróleo. A partir do momento que a marinha inglesa, principalmente, substituiu o carvão pelo petróleo, né, e houve toda o desenvolvimento da guerra, que já era uma guerra de segunda geração, com aviões, com tanques, com navios, e o petróleo começou a realmente potencializar o poder dessa nação e o poder também bélico, né, por causa da questão energética, aí o petróleo ficou ainda muito mais valioso. Exatamente. E é por isso que lá em 1928 eles acordaram para isso, falaram, não, vamos formar um cartel aqui. Exatamente. Vamos formar um cartel e vamos para poder obstar realmente que o petróleo fosse explorado pelos países que são ricos, porque eles não são ricos em petróleo. Exatamente. Você pega esses países não tem, a não ser a Rússia tem muito petróleo. Claro. Cibele, o professor Gilberto Bercovitch, professor titular de Direito Econômico da Universidade de São Paulo, já chegou aí para conversar com a gente sobre o acordo da União Europeia com o Mercosul. Eu acho que você vai estar muito interessada sobre o que ele tem a dizer, porque a gente estava analisando de manhã um texto de princípios que saiu lá no site da Comissão Europeia, e acho que você vai ficar bastante contrariada, porque eles tornam as obrigações de redução de emissão de carbono do Brasil, do Acordo de Paris, obrigatórias, no sentido de que, de repente, pode haver até uma retaliação comercial, a União Europeia usar isso como desculpa para retaliar comercialmente se o Brasil não atingir a meta ambiciosíssima lá de reduzir a emissão de carbono. E fora isso, tem um mecanismo de solução de controvérsias independente sobre a questão da preservação da floresta, que tem que ser desmatamento zero, etc, etc. E eles podem chamar lá
um pessoal, uns peritos lá independentes para dizer se o Brasil cumpriu ou não cumpriu com as obrigações do acordo. Então, realmente, aí eu quero ver como é que esses militares que falam que eles é que lutam pela soberania da Amazônia, estão no governo Bolsonaro, como que eles vão justificar o que eles vêm falando há anos aí de ingerência estrangeira na Amazônia, Sibeli? E o ecoimperialismo, ele existe, né? O ecoimperialismo. É uma questão muito nevrálgica, que toda vez que a gente fala sobre o aquecimento global, antropogênico e essas questões climáticas e ambientalistas, gente, não existe consenso científico acerca disso. Não existe. Existe uma hegemonia científica produzida por cientistas que são pagos por esses superestados ou por multinacionais. É isso que existe, tá? E não passa de hipótese. Não passa de hipótese. O aquecimento global, antropogênico, é uma produção para que eles possam ter acesso a isso que você falou, a nossa vida comercial, para que eles possam fazer uma pressão muito grande, e o ecoimperialismo também, que envolve as questões indígenas, envolve essas demarcações de terras. Agora, é lógico que não é a gente tem que sair dessa visão dicotômica, monocromática das coisas, entendeu? O que acontece? Tem a questão indígena? Tem. Índio sofre desde que houve o descobrimento aqui da América, o índio está sendo dizimado. Mas eles pegam os índios, colocam os índios em territórios riquíssimos, que eles querem ter acesso, né? Tornam a relativa soberania do país ali, já desde, né, daquele conceito de soberania relativa, e depois aperfeiçoado em 2002 pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld. Ele aperfeiçoou esse pensamento de soberania relativa por soberania efetiva. Para quê? Para que o Estado não tivesse autonomia dentro de certos territórios despovoados, territórios que não têm instituições ali fincadas. E como um país como o Brasil tem grandes reservas, né, de terra, mata virgem, inclusive. Inclusive, Sibeli, eu estava olhando aqui, não tem nos princípios ainda, lógico, a gente não tem um conteúdo tratado, mas eles fazem menção que estaria contemplada a questão indígena e colocar consultas às comunidades indígenas com relação a projetos de desenvolvimento. Isso aí está numa convenção da OIT que os países em desenvolvimento não gostam, assim, os países da América Latina em geral não aceitam isso. Então, por exemplo, se você quisesse fazer Belo Monte, você teria que ter tido autorização necessariamente daqueles indígenas que foram... por trás desses índios? Dá uma pesquisadinha que você vai ver um gringo lá atrás do índio. Não podemos generalizar, mas de qualquer forma é interessante a gente pegar isso e contrastar com a visão militar, que sempre obstaculizou essa coisa de ingerência estrangeira, o indígena autônomo. Pois então, eles estão agora no governo celebrando um acordo que está dizendo que os indígenas vão ter que autorizar projetos de desenvolvimento, falando dessa questão que tem que ser desmatamento zero, etc, etc, com um painel de experts estrangeiros para determinar. Então, é muito bom pegar esse pessoal... Destruíram suas florestas, né? É muito bom pegar... Esses que não tem, destruíram lá e agora querem aqui dar pitaco na nossa floresta. Exatamente. É um absurdo. O Orlando Vilas Boas, ele já dizia sobre os Yanomamis, não sou eu que estou falando. A gente tem que chamar o Gilberto Bercovitch, não vai entrar numa polêmica dessa daí agora. É polêmica, a gente precisa entrar nessas polêmicas, é lógico que agora, né, vai entrar já um outro convidado, mas são polêmicas que a gente precisa tratar. Tem que parar com essa coisa de tabu. Tem que parar com essa coisa de, isso não pode falar porque vai melindrar. Você pega essas questões indígenas, não todas, não vamos generalizar. O índio é brasileiro, em primeiro lugar, ele é brasileiro, ele tem que ser tratado como brasileiro, não tem que pegar e internacionalizar o índio. O índio nunca foi internacional. Ele tá sujeito às questões daquele território. E como existe hoje, não é mais aquele índio, né, pré-colombiano, existe um território, ele está sujeito às questões territoriais. O índio não é internacional. Aí vem esse amontoado de ONG, todas estrangeiras. E essas ONGs, essas fundações todas aí, foram criadas para isso. Foram criadas justamente para isso. Essas ONGs dão pitaco lá na China. É verdade, mas agora a gente vai um passo além, porque não é mais ONG, agora não é uma organização não governamental, é uma organização hipergovernamental, supranacional, etc. Agora a coisa complicou muito, eu quero ver como que os militares vão se virar
para defender esse acordo do governo em que eles são os principais atores. Então vamos agora ouvir o que o professor Gilberto Bercovitch tem a falar sobre isso. E a gente fica aguardando a sua volta na semana que vem, Sibeli Laura, com mais um tema relevante para a defesa da soberania nacional. Foi um prazer participar. Prazer todo nosso. Desculpa aí a falação, tanta Não, falação. a gente apreciou muito. Eu vou tentar desenvolver de uma forma mais organizada as minhas ideias, que são muitas coisas eu costumo falar. Mas aí você recebe ajuda até de quem está nos ouvindo aí, que vai dar sugestões certamente aí para você, de coisas a acrescentar, como eles fazem comigo o tempo todo. Então é bom, mesmo quando a gente está ainda com, como se fala em inglês, work in progress, né? A gente está ainda pensando, elaborando, o pessoal já dá um feedback aí e ajuda a gente. Porque, às vezes, a pessoa não entende exatamente do que nós estamos falando, né? Porque é muito complexo tudo isso. Mas a gente volta e destrincha cada assunto. Maravilha. Maravilha. Okay? Combinado. Bom dia, Sibeli Laura. A gente aguarda sua volta semana que vem. Tchau para vocês. Foi um prazer participar. Conversamos aqui com Sibeli Laura, ela que é uma ativista nacionalista e também popular do trabalhismo, e conversou com a gente sobre a soberania sobre os recursos naturais, complementando o comentário que ela iniciou na semana passada, e hoje com foco principalmente no petróleo.